Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25, a palavra do Senhor nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? Algumas tradições, como lês, como interpretas? A isto ele respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos neste momento e pedimos humildemente que o Senhor fale aos nossos corações, pois estamos ávidos e desejosos em ouvir a Tua voz e receber a orientação que vem do Teu coração para o nosso coração, porque esta orientação certamente é alimento para a nossa alma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25. Esse texto é um texto muito importante, porque narra o diálogo entre Jesus e o mestre da lei. Nós sabemos, cremos e temos certeza que Jesus ele é o personagem principal das Escrituras. O Antigo Testamento foi escrito para falar do Jesus que haveria de vir, o Novo Testamento foi escrito para falar do Jesus que já veio e que um dia voltará para buscar a sua igreja. E nós aguardamos esta promessa nos nossos corações. Por isso nos reunimos, por isso nos ajuntamos como igreja, por isso cantamos hinos e louvamos a Jesus. Por isso estamos aqui hoje em um domingo que, segundo a Bíblia, é considerado o dia do Senhor, o dia em que Cristo ressuscitou dentre os mortos e triunfou sobre a morte, cumprindo as Escrituras e mostrando o seu poder sobre tudo e sobre todos. Então Jesus ele é o personagem principal das Escrituras, profetizado no Antigo Testamento, anunciado, antevisto pelos profetas. E nós sabemos que a autocomunicação de Deus aos homens, ela foi nos descrita nas Escrituras. Deus se revelou aos homens, e esta revelação de Deus aos homens não foi de modo estanque, imediato, mas foi paulatina e processual. De modo que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, que havendo Deus falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através do Filho, através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele é o ápice da automanifestação de Deus aos homens. Jesus Cristo é o clímax, Jesus Cristo é o ponto culminante da automanifestação de Deus, da autorrevelação de Deus aos homens. A Bíblia diz nos Evangelhos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus também se revelou a nós através do seu Filho. Falando sobre Cristo, o Novo Testamento diz que Ele é a imagem visível do Deus invisível, porque Ele e o Pai são um. Não no sentido de que são a mesma pessoa, porque nós cremos no Deus uno e trino, e o conceito de trindade é que Deus é uma unidade que existe em três pessoas, distintas mas não separadas, de modo que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, porque eles possuem a mesma ousia, a mesma essência, a mesma natureza. Então, olhando para o Filho, nós enxergamos o amor que existe no Filho e, consequentemente,
consequentemente veremos o amor que existe no Pai. Olhando para o Filho, nós enxergamos o poder que existe no Filho e, consequentemente, enxergaremos o poder que existe no Pai, porque o Filho veio para revelar o Pai. E o Filho se manifestou na história humana para nos salvar, para nos redimir. A Bíblia diz no prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio dele todas as coisas foram criadas, de modo que sem ele nada do que foi feito se fez. E o autor do Evangelho de João, descrevendo sobre Jesus, ele diz no versículo de número 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheia de graça e cheia de verdade. Então Jesus, ele é o ponto culminante na revelação de Deus aos homens. Olhando para Jesus, nós enxergamos a glória do Pai, a eternidade do Pai, a vida do Pai, o amor do Pai, porque ele veio para revelar o Pai e veio também para executar, para fazer cumprir o projeto salvífico de Deus para a humanidade, que tinha sido idealizado pelo próprio Deus antes da fundação do mundo, de tal modo que Deus chamou quando você ainda era pecador. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando foi a ordem de Cristo morrer por nós? Antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado antes da fundação desse mundo. Antes de você nascer, antes de você viver, Deus já tinha te amado e já havia planejado um plano de salvação e de restauração para a sua vida. E Jesus Cristo veio para anunciar esse plano. O ministério de Jesus é um ministério, sobretudo, de pregação da palavra. Jesus, ele fez muitos milagres, isso é fato. Todos nós conhecemos os evangelhos, todos nós conhecemos os textos bíblicos que anunciam, noticiam, divulgam e externalizam os milagres que Jesus fez. Jesus fez o cego enxergar, fez o mudo falar, fez leprosos serem curados instantaneamente pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu toque. Ele acalmou a tempestade, ele andou sobre as águas, da boca do peixe ele fez nascer moeda para pagar tributo a César, ele transformou água em vinho, ele multiplicou poucos pães e poucos peixes e alimentou e saciou a fome de multidões. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi ascenso, está vivo, assentado no trono de Deus, intercedendo pela sua igreja, ajudando a sua igreja, de modo que através de Cristo nós temos um novo e vivo caminho que ele consagrou e abriu, de modo que agora nós temos livre acesso para com Deus, e esse caminho foi consagrado pelo seu sangue carmesim, pelo seu sangue purificador, pelo seu sangue imaculado, e através de Jesus nós temos acesso ao Pai. O muro da separação foi quebrado, foi jogado por terra, e hoje nós temos a oportunidade singular, ímpar, de sentirmos a presença de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Jesus, ele fez muitos milagres, todos nós sabemos disso, mas a grande verdade é que os milagres no ministério de Jesus tinham uma posição coadjuvante, porque o ministério de Jesus, ele girava em torno da palavra, da pregação, da exposição do Evangelho que no grego é boas novas. A mensagem que Jesus veio trazer para todos nós é uma mensagem boa e uma mensagem nova, a mensagem de que Deus é por nós, a mensagem de que Deus é conosco, que Ele não desiste de nós. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, de modo que a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte.
Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que nós nos distanciamos dele a tal ponto de nem mesmo ele ouvir as nossas orações quando nós estamos distantes dele. Se estávamos distantes dele, Jesus veio para restaurar essa ponte e nos aproximar novamente do Pai. Por isso que quando ele nasce, Mateus, reinterpretando uma profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Ele lembra desta profecia e diz que Jesus é o cumprimento pleno desta profecia. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui, que está ali, que está cá, que está lá, que está aquém, que está além, que está comigo, que está contigo, o Deus em nós, o Deus por nós, o Deus conosco, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que regenera, o Deus que muda vidas, o Deus que transforma corações, o Deus que faz milagre, o Deus conosco, o Deus que está sendo adorado nesta noite. Então Jesus veio para trazer essa mensagem, a mensagem de que Deus é por nós. O ministério de Jesus girou em torno da pregação do Evangelho. Ele até fazia milagres, mas os milagres tinham um propósito, e o propósito era chamar a atenção para a pregação do Evangelho. Era uma forma de autenticar a mensagem, até porque as pessoas que foram curadas por Jesus, depois morreram, tiveram outras enfermidades e morreram. Agora as pessoas que foram salvas por Jesus, oh, aleluia, aleluia, aleluia. As pessoas que foram salvas por Jesus receberam uma bênção que ninguém pode revogar, que ninguém pode anular, que ninguém pode neutralizar, porque aqueles que morreram em Cristo viverão eternamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e farão parte da Grei Santa na eternidade, estando ao lado de Deus. Essa bênção ninguém consegue tirar de nós. Por isso Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 21, viver para mim é Cristo, o morrer é uma bênção ainda maior. Porque se eu morro em Cristo, eu morro para estar com Cristo. Eu costumo dizer que a morte do cristão não é a extinção da luz, é o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. Sabe aquela lâmpada que a gente deixa acesa na varanda da nossa casa durante a noite, e de repente aparece o sol durante a manhã? Já não há mais necessidade daquela lâmpada ficar acesa, porque uma luz maior brilhou, uma luz maior raiou. E nós cremos que um dia essa luz vai brilhar para todos nós. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo. A nossa pátria não é essa pátria, é a pátria celestial. E um dia estaremos diante do sol da justiça, do leão da tribo de Judá, da resplandecente estrela da manhã, e estaremos diante dele, sendo iluminados pelo fulgor da sua glória. Então essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que a gente precisa anunciar. Está tudo bem você falar de bênção, mas você pode até falar de bênção, mas sempre aponte para Jesus, para a necessidade de salvação e para a bênção maior que Deus pode dar para um homem, que é a salvação. Pregadores que deixam de falar da salvação e só ficam falando de chave de carro, de chave de casa, e até parece que a nossa alegria está nas coisas deste mundo, irmãos. A nossa alegria está no céu, a nossa alegria está em Jesus.
somos o povo lavado, remido, comprado, resgatado, santificado pelo sangue de Jesus. Somos a nação santa, o sacerdócio real, a propriedade exclusiva, o povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros. O nosso coração está na pátria celestial. Estamos com os pés na terra, mas com os olhos voltados para o céu, e para lá que nós estamos caminhando. Jesus veio para falar sobre esse evangelho. Certo estudioso chegou a dizer que Jesus fez das ruas a sua sala de aula, dos montes a sua plataforma, dos barcos a sua tribuna, e por onde ele passava ele ensinava o evangelho. Jesus, ele foi um exímio pregador, falava para grandes multidões, mas também falava para uma única pessoa. Os estudiosos dizem que o sermão mais profundo de Jesus foi ministrado para um único homem, Nicodemos. Jesus não estava atrás de holofotes, Jesus não estava atrás de auditórios lotados, Jesus não estava atrás das condecorações que o mundo poderia lhe oferecer. Certa vez ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai, era cumprir a missão pela qual ele veio a este mundo. Ele se alimentava, ele encontrava nutrição, força e alimento em fazer a vontade do Pai. E é interessante que Jesus, ele pregava o evangelho, e durante o seu ministério ele encontrou com muitas pessoas que às vezes tentavam colocá-lo à prova, questionavam de seu ensino, tentavam colocar Jesus em uma situação embaraçosa. E é isso que acontece com esse mestre da lei. Jesus, ele se depara com esse mestre da lei. É interessante que no capítulo 10 ele tinha enviado a missão de 70 discípulos. Os discípulos voltaram alegres e felizes, dizendo que os demônios tinham sido expulsos, até os demônios nos submetem. Esses 70 discípulos alegres e felizes contando para Jesus, Jesus disse: olha, não fiquem impressionados com essas coisas, mas alegrem-se por terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Em seguida Jesus, ele diz: Pai, graças eu te dou, porque tu escolhestes as pessoas pequenas e simples deste mundo para manifestar a sua glória. Irmãos, nós pregamos, nós cantamos, nós ganhamos almas para Jesus, não é porque nós somos maravilhosos, é porque Jesus é maravilhoso, e Ele nos alcançou, e nos salvou, e nos redimiu, e nos libertou. E aprove Deus estar na simplicidade, nas pequenas coisas. Jesus tinha acabado de exaltar a Deus por essa graça que é manifestada aos homens humildes. E logo em seguida, o texto diz, em Lucas no capítulo 10, no versículo 25, que um homem se apresenta a Jesus cheio de orgulho, cheio de soberba, porque o texto diz que esse homem, ele tem credenciais importantes. Ele é um mestre da lei, ele é um intérprete da lei, e esse homem, ele chega até Jesus para colocá-lo à prova. Em outras palavras, ele chega para tentar testar o conhecimento, a habilidade, a perícia de Jesus na lei. Ele vai para colocar Jesus à prova. Ele faz uma pergunta não para aprender, mas para testar Jesus, porque ele está cheio de orgulho, cheio de soberba. E é interessante que, lendo o texto, os irmãos podem perceber que Jesus não dá muita ideia, Jesus não conversa muito com ele, porque Jesus percebe a prepotência. Jesus é rápido nas palavras, Jesus devolve com 2 perguntas, é curto na sua resposta e não alimenta tanto o diálogo com aquele homem, porque aquele homem, ele não está ali para aprender, ele está ali para duelar, para testar o conhecimento de Jesus. E era um homem extremamente preparado. E aquele homem, ele vai até Jesus e faz uma pergunta. Irmãos, a pergunta que aquele homem faz é maravilhosa. Se eu tivesse diante de Jesus agora e pudesse fazer apenas uma pergunta para Jesus, eu confesso que eu faria a mesma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é uma pergunta de fundamental importância. Aquele homem, ele é perito, habilidoso em construir uma pergunta importante. Só que ele faz uma pergunta importante com uma motivação banal, fútil, superficial,
corrompida. O objetivo é testar Jesus. E aí Jesus responde a pergunta daquele homem, devolvendo outras duas perguntas. A primeira pergunta é: o que está escrito na lei? Em seguida, como lês? Como você entende? Como você interpreta? Nas perguntas de Jesus, há indícios de resposta. Jesus está dizendo que, para herdar a vida eterna, em primeiro lugar, a gente precisa ter acesso à revelação de Deus, a palavra do Senhor. A lei era uma forma de resumir o Antigo Testamento, que até então era a Bíblia da época de Jesus e dos discípulos. Jesus disse para ele: o que está escrito na lei? Ou seja, o caminho para a salvação está nas Escrituras. O caminho para a salvação foi nos revelado através da palavra de Deus. Só que tão importante quanto ter acesso às Escrituras é saber entendê-la, é saber interpretar, porque tem um monte de gente com a Bíblia debaixo do braço fazendo tudo errado, porque está lendo errado, está interpretando errado. Tem gente que está usando a própria palavra de Deus para justificar os seus pecados. Tem gente que está usando a própria palavra de Deus para justificar os seus erros, tentando emoldurar, adaptar a Bíblia segundo a sua compreensão de vida. A gente diz que essas pessoas não fazem uma exegese, mas uma exegese, porque eles não examinam o que a palavra diz a partir do texto, mas eles trazem as suas compreensões para o texto, e isso é muito perigoso. Então Jesus está dizendo que não nos basta apenas ter acesso à palavra de Deus, mas a gente precisa estudar, a gente precisa interpretar a palavra de Deus de modo correto. O nosso coração precisa estar voltado para as Escrituras, em atitude de dedicação, em atitude de estudo indutivo, nos debruçando sobre o texto, meditando no texto, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Não nos basta apenas conhecer um versículo, mas a gente precisa entender como este versículo se aplica às nossas vidas, como a palavra de Deus se aplica às nossas vidas. E Jesus devolve duas perguntas para aquele homem: o que está escrito na lei, como lês e como interpretas? Aquele homem, ele pergunta a Jesus para testá-lo. Jesus devolve com mais duas perguntas: o que aquele homem está pensando? Ele está projetando a mesma finalidade da sua pergunta para Jesus em Jesus. Tem um pensamento que diz que o malandro, ele acha que todo mundo é malandro, porque ele projeta os seus erros no outro. Então aquele homem pensou: fiz uma pergunta para testar, ele me devolveu com duas perguntas para quê? Para me testar. Só que eu sou perito da lei, eu sou mestre da lei. E aquele homem dá a melhor resposta para Jesus. A melhor resposta. A resposta daquele homem foi tão boa, que os irmãos mais velhos não vão entender, eu acho não. Mas os jovens vão entender muito bem o que eu vou dizer. Jesus fez um Ctrl-C, Ctrl-V na resposta daquele homem. Porque lá na frente, quando o jovem samaritano, o jovem rico perguntou para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Jesus pegou essa mesma resposta do mestre da lei e replicou: amarás a teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A resposta foi tão boa que Jesus utilizou essa resposta lá na frente. Aquele homem fez um resumo completo da lei. Nós sabemos que o Pentateuco, ele possui 613 mandamentos, 613 leis, entre leis religiosas, leis civis, leis criminais, leis sociais, leis sanitárias, 613 mandamentos. Deus resumiu para 10 e entregou o decálogo para Moisés. Os 10 mandamentos, eles estão divididos em duas colunas. Os 4 primeiros mandamentos são mandamentos que tratam a respeito do relacionamento do homem com Deus. São mandamentos verticais. Os 6 últimos mandamentos são mandamentos horizontais, que dizem respeito aos mandamentos que a gente deve cumprir com o próximo, com o outro. Ou seja,
aquele homem foi lá no Decálogo, entendendo isso, ele resumiu a lei em 2 princípios: amarás a Deus de todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo. A resposta foi a melhor possível, e Jesus percebeu isso. Jesus viu que a resposta era boa, e aí Jesus olha para aquele homem e diz: respondestes muito bem, faz isso e viverás. Faz isso. O problema daquele homem não era conhecimento. O problema daquele homem não era ter acesso às Escrituras. O problema daquele homem não era a ortodoxia, ele sabia o que tinha que ser feito. O problema daquele homem é que ele não fazia aquilo que tinha que ser feito. E eu vejo que esse tem sido o problema de muitos cristãos. Não seja o mestre da lei, que conhece Bíblia, que interpreta corretamente, mas continua vivendo no pecado, vivendo à margem, vivendo na superficialidade, vivendo na religiosidade, vivendo distante de Deus, vindo à igreja todos os domingos e durante a semana. Não seja como aquele homem que conhece a lei, mas não vive o que a palavra de Deus está dizendo, está nos ensinando, está nos confrontando. De nada adianta conhecer se eu não vivo. O problema de muitas pessoas não tem sido a ortodoxia, mas a ortopraxia. Hoje a gente tem acesso a cursos de teologia, a gente tem comentários bíblicos, a gente tem textos de grandes exegetas, a gente tem grandes pastores, mestres, sábios, doutores nos ensinando, a gente tem o acesso à informação através da internet. Hoje nós temos acesso ao conhecimento, então o nosso problema de hoje não é o conhecimento, o problema de hoje não é a nossa interpretação, porque estamos expostos a bons pregadores, a boas mensagens. O nosso grande problema é a ortopraxia, é viver a palavra de Deus corretamente. Há um pensamento que diz que ninguém se alimenta decorando cardápio. Você não chega no restaurante e você diz assim: me dá o cardápio. A pessoa te deu o cardápio, você decorou o cardápio, você saiu alimentado? Não. Tem gente que acha que se alimenta memorizando versículos da Bíblia. Versículos que você usa para citar de cor, mas que você não usa para nortear a sua vida. Versículos que você usa para impressionar as pessoas, mas que você não usa para obedecer a Deus, quando você é confrontado diante das situações da vida. Então, como que eu me alimento da palavra de Deus? Jesus nos ensinou. Ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Você se alimenta da palavra de Deus quando, em primeiro lugar, você tem acesso às Escrituras, você interpreta corretamente e depois você aplica isso. Você se alimenta da palavra de Deus quando você sai do culto e você vai viver aquilo que foi pregado. A nossa religião começa quando o culto acaba. O nosso relacionamento com Deus é provado não aqui no templo, mas ele é provado lá fora, nas situações da vida. Que possamos obedecer a palavra do Senhor verdadeiramente, que possamos aplicar o nosso coração em viver segundo a palavra do Senhor. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós pregamos porque decoramos versículos, pregamos porque fizemos teologia, pregamos porque nos tornamos grandes mestres da lei, conhecedores da escatologia, da cristologia, da teontologia, da pneumatologia. Éramos profundos conhecedores da teologia bíblica, expulsamos demônios, cantamos no coral, tocamos na igreja, mas naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço, porque não vivemos segundo a palavra. Que possamos viver segundo a palavra, aplicar a palavra de Deus nos nossos corações. O teólogo John Eccles, ele dizia que Deus nos conclama
para nós o adorarmos através da nossa obediência. Em vez disso, nós tentamos entretê-lo com a nossa religiosidade. Deus não está à procura da sua religiosidade, Deus está à procura da sua obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que melhor é o obedecer do que o sacrificar. Em outras palavras, se esse texto fosse traduzido para os nossos dias, o texto diria: melhor é o obedecer do que o cultuar. Forte, né? Porque o sacrifício era o culto do Antigo Testamento. Esse texto está dizendo: de nada adianta cultuar se continua na desobediência e no pecado. De nada adianta cultuar se você continua dominado pelo orgulho, pela soberba, pela jactância, pela vaidade. De nada adianta cultuar se você fica a semana inteira sem falar com a sua esposa ou com o seu esposo. De nada adianta cultuar se você vive uma vida que não coaduna com os princípios da palavra de Deus. Deus está dizendo: mais importante do que o culto é a obediência, é viver segundo a palavra. E com isso eu não estou dizendo que o culto não seja importante. O culto é importante porque é bíblico, faz parte de um mandamento. Nós devemos nos reunir como igreja, mas devemos nos reunir com um coração puro, com a alma lavada, com um coração verdadeiramente inclinado e rendido ao Senhor. E quando Jesus disse para aquele homem: respondestes muito bem, faz isso e viverás. Irmãos, eu diria que aquele homem, ao ouvir aquelas palavras, ele ficou desnorteado. Ficou procurando a direção para a vida dele. Porque o texto diz que ele procurou Jesus querendo se justificar. Você já leu esse texto? Ele está querendo se justificar do quê? Jesus não chamou a atenção dele. Jesus disse: respondestes muito bem, faz isso e viverás. E o texto diz que ele, querendo se justificar, foi até Jesus e perguntou: e quem é o meu próximo? Ele está fazendo uma pergunta em cima da própria resposta que ele havia dado. Antes parecia que ele tinha tanta convicção, ele respondeu tão bonito. Eu imagino que ele fez até uma impostação de voz para impressionar Jesus. Respondeu com tanta convicção, mas depois que Jesus vai lá no cerne, e Jesus entende o ponto de vulnerabilidade daquele homem e diz: faz isso e viverás. De nada adianta conhecer se a gente não pratica. O homem ficou tão desnorteado que ele foi até Jesus, e ele faz uma segunda pergunta e diz: e quem é o meu próximo? Eu imagino que Jesus, ele já estava andando e seguindo o seu caminho, e aquele homem veio até Jesus e faz a segunda pergunta. Jesus para, Jesus olha nos olhos daquele homem, e Jesus percebe que agora ele estava querendo aprender. Xarabachuri andalamas. Agora aquele homem estava querendo aprender. A primeira pergunta ele faz cheio de orgulho, a segunda pergunta ele faz humilde. Ele reconhece que ele não estava praticando. E aí, quando ele está com o coração humilde diante de Jesus, Jesus olha e fala: agora vai ter conversa, agora eu vou te contar uma história, agora eu estou disposto a falar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não desperdiça palavras com quem está com o seu coração duro e cheio de si. Por isso que tem muita gente que vem para o culto e volta do mesmo jeito que veio, porque está cheio de si. Mas aquele que chega sedento, dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, eu sou necessitado, eu preciso do Senhor. Quando a gente lança o nosso coração diante de Jesus, aí Ele está pronto para falar conosco, Ele está pronto para falar com as nossas vidas. Você pode glorificar a Deus por essa palavra nesta noite? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.